Amados, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso assunto de hoje é meditarmos sobre a complexa trindade do Pai, Filho e do Espírito Santo que age em nossas vidas, do que temos ouvido falar desde o nosso batismo. O conceito com que temos convivido com ele, e Jesus o legitimou lá em Mateus 28, 19, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Portanto, sabemos que não se trata de pluralidades divinas, conforme os judeus acusam Jesus de invenção descabida, porque lá em Deuteronômio 6:4 está: ouvi, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Mas ocorre, porém, que os judeus sempre ignoram o estar debaixo de maldição, conforme faz até hoje, e conforme está escrito lá em Isaías 6:10, Mateus 3, de 7 a 10, Mateus 13, de 11 a 14, pois tiveram o coração endurecido justamente para não poder crer. Mas a nós, separados pela graça do Deus Filho, nos foi dado a entender Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que agem com funções distintas, mas num único Deus. Irmãos, Deus, por ser Espírito, ele só dirige a sua palavra aos filhos, aos que têm ouvidos espirituais para entendê-lo, pois o homem natural não pode discernir dos mistérios de Deus. Isso conforme está lá em 1 Coríntios 2,14, exatamente por não serem espirituais. O que para nós, batizados no Espírito Santo, não é difícil entender o Deus triuno. Por exemplo, a saudação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Pois sabemos aqui que Paulo menciona Deus Pai e o Espírito Santo juntos, mostrando que, embora distintos, operam numa unidade. Para nós batizados, é tão fácil entender isso, como é fácil explicar que, assim como a água precisa existir em 3 estados, líquido, sólido e gasoso, para que o planeta tenha equilíbrio térmico climático e prover condições necessárias à vida, mas sem perder a sua essência como a mesma água, da mesma forma, Deus se manifesta em 3 formas, sem deixar de ser o único Deus. Aliás, podemos até usar uma outra analogia, pois assim como o Sol se manifesta em forma de energia vital, luz e calor, tudo para, como a água, manter condições de vida no planeta, provendo equilíbrio sazonal, luz e calor para fecundar a Terra, mas sem perder sua essência como o único Sol, da mesma forma, Deus é entre nós como Pai, Filho e Espírito Santo, com funcionalidades distintas, mas sempre agindo num único Deus. Assim também sabemos que essas personalidades divinas já estavam lá na antiga aliança, pois observem o que Deus disse lá em Gênesis 1:26, como o Pai de todas as coisas: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Notem, portanto, que Deus usou o verbo fazer no plural. Façamos, demonstrando que o Filho é quem já estava com ele, conforme, claro, está lá em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em 3, tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eis aí a presença do Deus Pai e Filho juntos. E o Espírito Santo também estava lá, conforme Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava, como paira hoje sobre nós. Mas vamos meditar de forma específica sobre cada um desses entes divinos,
sobre Deus Pai, sabemos que palavras teriam que ser inventadas para defini-lo, com tanta exatidão que nem mesmo os cientistas conseguem, mas não negam sua existência. Pois o próprio Deus, diante de nossa incapacidade de compreendê-lo, e ao responder Moisés sobre quem ele era, disse então a Moisés, em Êxodo 3, de 13 a 14, que o eu sou foi quem enviou você, Moisés, para libertá-los. Irmãos, na nova aliança, contudo, após o advento do Espírito Santo, continua difícil definir Deus, mas fácil de vivê-lo, como o Deus que do nada tudo fez, segundo sua própria autodefinição contida em Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Podemos também chamá-lo por seus atributos, como o onisciente, onipotente e onipresente. Fato é que ele é muito maior do que apenas os deuses desse planetazinho, pois basta algumas viagens de avião para você ver que a Terra não é mais do que uma aldeia global. Pois Deus não é o criador unicamente da Terra, mas também de todo o universo. Veja no Salmo 147, 4. Deus chama as estrelas por seu nome e conta o número delas. Agora falaremos do Deus Filho, assunto igualmente inesgotável, pois o Deus Pai se cansou de falar ao povo que matavam seus profetas. Então o Deus Pai criou um plano perfeito, como a única chance de salvação, dando e entregando o planeta ao Deus Filho, tal como está lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Assim, conforme João 1,14, o Verbo que se tornou homem para habitar entre nós é agora, conforme 2 Coríntios 5,21, o Deus Filho, que assim fez justiça por nós, pois com seu sangue comprou o direito de julgar todos os moradores da terra, segundo a justiça de quem se fez justiça por nós, chamando para si na cruz o pecado de toda a humanidade, pois conforme 2 Coríntios 5,10, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo Jesus, para serem julgados segundo o evangelho que foi pregado por Paulo, apóstolo enviado a nós, gentios, conforme está em Romanos 2,16. Então agora temos que Jesus Cristo se tornou o Senhor, ontem, hoje e sempre, conforme Hebreus 13:8. Amados, o Deus Filho nos recebeu diretamente das mãos do próprio Deus Pai, sob o compromisso de que ninguém se perderia, conforme está lá em João 6,37 e de 44 a 45. E assim, já nas mãos do Deus Filho, conforme Hebreus 1:1, Deus não fala mais conosco, exceto através do Deus Filho, que foi constituído como herdeiro de todas as coisas, por quem tudo existe. O mundo foi feito por ele, sustentando todas as coisas pelo seu esplendor. Então vemos que o Deus Pai planejou nossa salvação, mas entregou a execução do plano ao Deus Filho, que como herdeiro de todas as coisas, se tornou o Deus Filho a imagem visível do invisível Deus Pai, conforme está lá em Colossenses 1,15. Para, através do Espírito, do Evangelho do Reino dos Céus, pudéssemos também nós conhecer o Deus Pai, conforme está lá em João 14:1. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. João 10:5, né? Assim, na cruz, o Deus Filho chamou
concluiu a vontade de Deus Pai ao dizer que tudo está consumado. Está lá em João 19:30, confiando a continuidade de seu ministério ao Espírito Santo, dizendo em Mateus 12:31, todas as blasfêmias contra mim serão perdoadas, mas ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo, pois não será perdoado nem nesta vida e nem no porvir. Então vemos que, como o Deus Pai precisou do Espírito do Deus Filho para consumar o seu plano salvador, de igual maneira, o Deus Filho, com o Evangelho do Reino dos Céus, precisou trazer o Espírito Santo, pois antes de sua partida disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, o que só se tornou possível pelo Espírito Santo. Pois em João 16:17-16, o Pai vos enviará o Espírito Santo, que convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo enviado pelo Pai vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Amados, a Santíssima Trindade de Deus, Pai e Espírito Santo não é uma invenção sem propósitos, mas uma necessidade imperiosa para o êxito da missão salvadora programada pelo Deus Pai, consumada pelo Deus Filho e com sua continuidade assegurada pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, até a consumação dos séculos. Por isso nos disse em Mateus 28:19, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. Irmãos, veja que o Espírito Santo tem mente, vontade e emoção. Nossas características como pessoas reais, não é? Vejam, conforme João 14:26, o Espírito ensina e também faz lembrar das palavras do Deus Filho. E conforme Atos 13:2, o Espírito fala e ordena, pois separou Paulo de Barnabé. Aos Efésios 4:30, o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados. Em Romanos 8:26, o Espírito Santo entende nossas dificuldades, pois intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, claro está que o Espírito é uma pessoa divina. O Espírito Santo faz parte do Deus triuno, pois nenhuma força impessoal poderia nos entender tão bem a nossa alma. Se você gostou, repasse para a grandeza do Reino dos Céus. Até o próximo encontro.